Não parece, mas já são mais de 600 dias desde que os terroristas do Hamas invadiram Israel, mataram civis e fizeram Israel responder com uma guerra sem fim. O resultado é um país rachado, dividido entre os que querem o fim imediato do conflito e a volta dos 58 reféns mantidos em Gaza, e os apoiadores do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que acreditam ser possível continuar a campanha para acabar com o Hamas. Em Tel Aviv, as manifestações acontecem todos os dias, principalmente na chamada Praça dos Sequestrados, mas também em outras partes do país. Os manifestantes já bloquearam importantes estradas, protestaram em frente à casa de Netanyahu e marcharam de Tel Aviv até a fronteira com a faixa de Gaza. A insatisfação com o governo Netanyahu já existia antes da guerra, por vários motivos. Uma polêmica reforma judicial, a formação da coalizão mais extremista da história do país, que conta com os ministros Bezalel Smotrich da Economia e Itamar Ben-Gvir da Segurança Nacional, que defendem a expulsão de palestinos, a anexação de territórios na Cisjordânia e na faixa de Gaza e foram contra todos os acordos de trégua até agora. A reportagem do Estadão esteve em Israel entre 20 e 26 de abril e viu de perto a polarização no país. Durante uma caminhada em Tel Aviv, presenciamos o início de um protesto pela volta dos reféns e contra o governo, que bloqueou uma das principais avenidas da cidade. For us, it's a terrible situation that there are 563 days that our 59 hostages are in captivity right now. The government of Israel does not do nothing to release them and does not do nothing to keep the Hamas regime away. So as far as the government is concerned, is to continue the situation, not to solve it. And as a citizen, I cannot stand the situation that 59 citizens are there and we are not doing nothing to release them. O israelense Oded Riftin, que fala português, participou de um dos maiores protestos por um cessar-fogo em abril. Nesta manifestação, a polícia chegou a proibir que os manifestantes protestassem com fotos de crianças palestinas, mas depois voltou atrás. Isso é um protesto bem grande contra a violência contra palestinos em Gaza e os números de mortos subindo, que sobem o tempo inteiro, e a favor da volta dos sequestrados. No geral, o que estou chamando aqui dentro do protesto é o final da guerra, um acordo político que cria dois estados, um israelense e um palestino, devolve todos os reféns segurados por Hamas. As famílias dos reféns que seguem na faixa de Gaza participam de todos os protestos e pressionam o governo israelense por uma resolução. Depois dos ataques de 7 de outubro, os familiares criaram o Fórum de Reféns e Desaparecidos Israelenses, que ocupa um prédio em Tel Aviv, cedido por uma empresa de tecnologia. Nimrod Cohen, de 20 anos, foi sequestrado pelo Hamas de uma base militar próxima à faixa de Gaza. Seu rosto não apareceu em nenhum vídeo divulgado pelo grupo terrorista, mas sua família reconheceu seu braço em um vídeo do Hamas por conta de uma tatuagem que ele fez poucos dias antes de ser sequestrado. Durante o vídeo, Nimrod aparece com o rosto borrado e abraça o argentino-israelense Yair Horn antes de sua saída do cativeiro. שנה וחצי של מאבק לשחרר אותו, ובעצם המאבק שלנו הוא כפול. כמובן שהמאבק שלנו הוא מול חמאס, ארגון טרור נוראי שחטף אותו, אבל מצד שני אנחנו גם במאבק מול הממשלה שלנו שמציגה מטרות יותר, מבחינתה יותר חשובות מאשר שחרור החטופים. אנחנו אפילו שמענו היום את שר האוצר שלנו בצלאל סמוטריץ' שאומר ששחרור החטופים זה לא המטרה הכי חשובה. בעצם לממשלה שלנו יש מטרה לנצל את ההתקפה של החמאס ב7 באוקטובר בשביל לכבוש את רצועת עזה ולהקים שם התנחלויות. הם רואים את זה כמטרה יותר חשובה מאשר להציל חיים. ואנחנו במאבק מול הממשלה שלנו בשביל ללחוץ עליה ולחייב אותה ללכת לעסקת חטופים, עסקה שגם החמאס הסכים עליה. A mãe de Nimrod, Vicky Cohen, diz que a continuidade da guerra coloca em perigo os reféns israelenses, os soldados que são mandados para Gaza e os civis do território palestino. כשהתחילה העסקה הראשונה וראינו חטופים חוזרים הביתה אל המשפחות שלהם, גם אני בתור אימא רציתי להיות גם במקום הזה של לחבק את הבן שלי.
אבל הסתיים השלב הראשון של העסקה ומדינת ישראל הפרה את ההסכם ולא הסכימה להיכנס לשלב השני של העסקה, שזה השלב שבו נמרוד בני אמור להשתחרר. ושוב, אנחנו חזרנו ללחימה שגם מסכנת את החטופים, את הבן שלי נמרוד, גם מסכנת את החיילים שלנו, וגם גורמת למוות של אזרחים בעזה. A Praça dos Sequestrados fica a 5 minutos de caminhada do Fórum dos Reféns. É lá que ocorrem as principais manifestações. O local possui uma série de homenagens aos reféns israelenses e uma exposição em que é possível entrar em um túnel similar ao do Hamas. Arnon Hershkovich é um dos milhares de voluntários na Praça dos Sequestrados. Ele é responsável por mostrar um vídeo de realidade virtual que simula a experiência de ser um refém do Hamas em Gaza. Os vídeos tiveram como base uma série de relatos de sequestrados que já foram libertados pelo grupo terrorista. Para o israelense, o país está dividido em um tópico que não deveria estar. There are some disputes and to say that everybody supports this cause. Everybody wants the hostages to be back. Different people have different opinions about how to realize it. A oposição ao governo de Netanyahu vem pedindo o fim da guerra e um acordo pela volta dos reféns há muito tempo. A parlamentar israelense Efrat Reiten, do Partido Trabalhista de centro-esquerda, avalia que o primeiro-ministro está colocando a sua sobrevivência política acima da vida dos reféns. Para manter sua maioria no parlamento, Netanyahu depende de partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos que querem que o conflito continue. The party of Smotrich and the party of Ben-Gvir, they are racist, they are the most extremist parties we ever had in governing. He understands that he needs them in order to survive. He never took responsibility to what happened on October 7th. And he doesn't want and refuses to establish an investigation committee to invest what happened, what led to this disaster on October 7th. Para o governo israelense, a guerra contra o Hamas é uma guerra do Ocidente contra o radicalismo islâmico. Netanyahu alega que Israel conseguiu dar a volta por cima desde o 7 de outubro, graças à pressão militar que enfraqueceu o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e o próprio Irã. Além disso, o fim do regime de Bashar al-Assad na Síria contribuiu ainda mais para o enfraquecimento de Teherã. Mas segundo uma pesquisa do Canal 12 de Israel, 69% dos israelenses querem um acordo de cessar-fogo e 70% não confia no governo Netanyahu. We know from polls that the vast majority of Israelis want to see the hostages come back, even if that means that the war has to end. So I think there is a chance that this will happen. If elections were held today, the current coalition will probably lose. So it's not an exact, it's not that all society will unite, but I don't think that we're in a place where we would say it's not possible anymore, and Israeli society is doomed to be polarized and not find some common grounds. Netanyahu se tornou a figura mais polarizadora de Israel nos últimos anos. Ele é o primeiro-ministro mais longevo da história do país. Antes dos ataques do Hamas, era conhecido como Senhor Segurança e um dos responsáveis por transformar Israel em um polo de inovação e tecnologia. Mas sua imagem foi arranhada por denúncias de corrupção e uma postura contrária a muitos acordos de cessar-fogo. No começo de maio, o governo de Israel aprovou um plano para conquistar todo o território da faixa de Gaza e enviar os 2 milhões de palestinos que vivem no local para uma zona humanitária em Rafah, perto da fronteira com o Egito. Além da preocupação com os reféns que seguem em Gaza, muitos israelenses também temem pelo futuro dos palestinos e da faixa de Gaza. O território palestino foi brutalmente afetado pela guerra, que deixou mais de 50 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas e não diferencia civis de terroristas. A crise humanitária deixou a população do território com risco crítico de fome e com níveis extremos de insegurança alimentar, segundo o relatório divulgado em maio pela Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, uma agência apoiada pela ONU.
Desde que o cessar-fogo foi quebrado, em março, Israel proibiu a entrada de ajuda humanitária em Gaza, alegando que se tratava de uma estratégia para fazer o Hamas libertar os reféns. Tel Aviv também aponta que o grupo terrorista rouba a ajuda humanitária que deveria chegar aos civis de Gaza. A estudante Ella Lotan é ativista do movimento Standing Together, que visa buscar pontes entre judeus e árabes em Israel e protesta por melhores condições de vida para os palestinos que vivem no país. Para ela, o governo israelense quer manter Israel em um estado constante de guerra. A few months after October 7th, they started to talk about this total victory. Netanyahu started to say that we're just a step away from total victory. And since then, it feels like the total victory is only going further and further, and we'll never reach it. And the only way to reach hostages deal as we had before is through a massive protest of people who live here, who believe that there should be an end to the war, and we've seen it already happening, and that's the only way for us to demand a different future.